Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, hein? Bom, então agora a gente vai bater um papo aqui sobre ângulos formados entre os ponteiros de um relógio. Bom, obviamente, né? A partir do momento que a gente coloca aqui ponteiros de um relógio, subentende-se que esse relógio, né, não seja digital, tá? Seja um relógio de ponteiros. Para que não surja aquela piadinha. Ah, mas e se no visor estiver marcando 2,45 digitalmente? Ok, boa. Bom, vamos lá então, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: todo mundo tem que saber olhar as horas, tá? Então, eu vou, nesse momento aqui, ó, construir um mini relógio só para fazer uma breve revisão, né, de como olhar as horas. Aqui é o seguinte: todo relógio de ponteiros ele tem aí 12 indicações, né, envolvendo números inteiros, obviamente de 1 a 12. E essas indicações, elas são igualmente espaçadas. Sendo assim, a gente começa a contar aqui por quê? Porque você tem aqui 1 hora percorrida. Ou seja, aqui então seria o seu marco zero, a sua hora zero, né? Então, 1, 2, 3 e vai até o 12. Tá? Se você já sabe olhar as horas, eu aconselho você pular um pouquinho esse vídeo, tá bom? E nós findamos aí nas 12 horas. O ponteiro das horas ele é um ponteiro menor e o ponteiro dos minutos ele é um ponteiro maior. Então, vamos falar que o ponteiro das horas é esse aqui e o ponteiro dos minutos é esse aqui, ó, um maiorzinho, que eu vou até mudar de cor dele, né? Aí, o que que acontece? Ó, esse ponteiro aqui, ele vai girando igual o ponteiro das horas. Vamos pensar aqui, então, em ponteiro dos minutos. Veja bem, esse ponteiro dos minutos, ele gira assim, tá? Isso aqui é o chamado sentido horário. Por quê? Porque é o sentido que o ponteiro das horas gira. Então, é daí que vem o tal do sentido horário anti-horário, que é para cá, tá? Bom, e aí o que que acontece? Entre esses intervalos aqui, né, entre esses números das horas, nós temos os números dos minutos, que eu vou colocar de vermelho. E todo mundo sabe que 1 hora ela tem 60 minutos. Então, ó, em cada uma dessas marcações de hora, nós temos aqui 5 intervalos, ó, 5 espaçozinhos. Por quê? Cada intervalo ele remete ao espaço percorrido de 1 minuto. Então, se nós tivermos aqui, ó, o ponteiro dos minutos, vamos começar com ele novamente. Aqui, ó, minuto zero. Aí, a partir do momento que ele alcança aqui, ó, ele percorreu 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e aí nós temos 5 minutos. Como eu falei antes, né? Em cada espaço compreendido entre esses números das horas, nós temos um intervalo de 5 minutos. Ou seja, quer dizer então que o nosso ponteiro dos minutos, quando ele chega no 1, ele percorreu 5 minutos. Então, se ele chega no 2, ele percorreu 10. Se ele chega no 3, ele percorreu 15. Basta fazer a conta, é o número que está ali vezes 5. Né? Logo, se ele der esse giro aqui, ó, aqui são 50 minutos, tá certo? 55, 6, 7, 8, 9, 60 minutos. Então, é assim que a gente trabalha com o ponteiro dos minutos. E o ponteiro das horas? A mesma ideia, porém, ele é menor, né? Aí ele aponta para a hora. Então, aqui no caso, você percorreu 0 horas. A partir do momento que ele chega aqui, ó, percorreu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? E assim vai até ele dar uma volta inteira e percorrer 12 horas. Então, é claro que enquanto o ponteiro das horas percorre 12 horas, o ponteiro dos minutos, ó, aumentei, passei para os minutos, ele percorre isso 12 vezes. Ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim vai até completar as 12 horas. Né? Logo, para cada movimento do ponteiro das horas que faz isso, tá? O ponteiro dos minutos ele faz isso aqui. Então, existem coisas que são proporcionais. Então, se eu quiser marcar, por exemplo, 1 hora e 1 hora exata,
Então, o que vai acontecer para ter uma hora exata? Esse ponteiro das horas, ele vai percorrer esse espaço aqui, ó. 1 hora. Tum. O ponteiro das horas estará aqui. E o ponteiro dos minutos, ele terá feito o quê? Percorrido esse espaço todo de 60 minutos e bater aqui no 12. Logo, para você ter uma hora precisamente redonda, o ponteiro dos minutos ele sempre estará sobre o 12. Tá? Bom, então se eu quiser marcar 3 horas da tarde, e 3 horas da manhã é a mesma coisa, né? 3 horas da tarde. Então, quer dizer que o ponteiro das horas vai estar apontado para as 3 horas. Isso significa que o ponteiro das horas, voltando nele, ele passou por aqui e passou por aqui e chegou aqui. Então, o que o dos minutos fez? Deu um giro para chegar em 1 hora, deu um giro para chegar em 2 horas e deu o terceiro giro para chegar em 3 horas. Então, aqui estaria o ponteiro às 3 horas da tarde. Vamos pegar uma hora quebrada, então. Se eu quiser marcar esse horário aqui, ó, 2h30. Bom, para marcar 2h30, o que tem que acontecer? Tudo começando das 0 horas, né, gente? Imaginemos que aqui nós temos a 0 hora, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas com o seguinte, né? Em cima dele aqui, só que até um certo tamanho aí diferente. Por quê? Porque é o das horas, né? Então, se fosse 0 horas, nós teríamos algo mais ou menos assim. E aí, a partir desses giros, o que vai acontecendo? Ó? Então, quero 2h30. Então, o que aconteceu com o ponteiro das horas? Passou pelo 1, passou pelo 2 e está na metade do caminho entre o 2 e o 3. Logo, o que acontece com o ponteiro dos minutos? Ele deu uma volta, completou 1 hora. Ele deu uma volta, completou 2 horas. Aí ele deu mais meia volta. Por quê? Porque são 2h30. Tá certo? Se você quiser marcar a hora, vamos pegar aqui 8h45. Perfeito. Como que eu olho as horas em 8h45? Bom, o que aconteceu aqui então? Eu vou pular algumas etapas. O ponteiro das horas, ele passou, começando do 12, pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ficaria no 8 se fossem 8 horas exatas. Mas não são 8 horas exatas. Então, ele passou pela metade do caminho, porque não são 8h30. Aí, ele andou mais 15 minutos, que é a metade do que falta. Então, ele estaria mais ou menos apontando para cá. Ó, por aí, né? E o ponteiro dos minutos? O que aconteceu com ele? Bom, ele deu 8 giros no relógio para completar as 8 horas. E aí, depois, ele andou mais 45 minutos. Então, ele anda aqui, ó, 15, 30, 35, 40, 45. Então, é assim que os ponteiros de um relógio estão às 8h45. Então, é assim que a gente olha as horas. Não tem muito segredo, né? Depois que você entende o padrão, fica bem fácil. Eu uso um relógio de pulso até hoje, tem muito tempo ele, e o meu relógio ele nem número tem. Ele só tem os tracinhos das horas. Então, a gente já bate o olho e já acostuma, né? Bom, e um último horário aqui. Vamos pegar um horário mais quebrado. Que tal 4h49? Bom, o que aconteceu então? O ponteiro das horas começou lá nas 0 horas, né? Então, o que aconteceu aqui? Ó? O ponteiro das horas ele passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4. Aqui já seriam 4 horas exatas. Se chegasse aqui, seriam 5 horas, só que está um pouquinho antes dos 5. Então, eu vou colocar ele mais ou menos assim, ó, tá? Percorreu aí falta um sexto do caminho, né? Quase. Porque são 10 minutos dá um sexto de 60. E o ponteiro dos minutos? O que aconteceu com ele? Bom, ele deu 4 giros. 1, 2, 3, 4. E ele andou mais 49 minutos. Então, assim, se cada hora aí dá um espaço de 5 minutos, então os pares vai de 10 em 10, né? Então, aqui, ó, o 2 dando 10, o 4 dando 20, o 6 dando 30, o 8 dando 40. 45, aí ele anda mais 46, 7, 8, 9, mais 4 pauzinhos. Então, ele estaria desse jeito aqui, os nossos ponteiros do relógio, tá certo? Bom, então é assim que a gente olha as horas em um relógio de ponteiros. Muito bem, e agora vamos para a parte matemática da coisa. Como que a gente determina os ângulos formados, né,
entre dois ponteiros de um relógio. Quando a gente pergunta assim, os ângulos formados, existem dois, né? Você tem esse ângulo de cá e você tem esse ângulo de cá. Geralmente, os exercícios fazem referência ao menor ângulo, que é esse aqui, ó. E é muito fácil você ver qual que é o menor ângulo, né? É só ver como que está a inclinação dos ponteiros. Você vê claramente que o de cá é maior. Se ele quiser o maior, fácil também. Se você sabe calcular o menor, você sabe calcular o maior. Bom, vamos começar com uma hora mais fácil para eu poder explicar para vocês. Então, o lance é o seguinte, o relógio está aqui e eu quero saber qual é o ângulo marcado, sei lá, a 1 hora. Bom, é interessante, então, antes a gente entender algumas coisinhas. Isso aqui nada mais é do que um círculo, onde você tem um giro completo valendo 360 graus. Né? Isso não é dúvida para ninguém. Como você tem 12 divisões exatamente iguais, então quer dizer o seguinte, se você percorre a metade do caminho, você percorreu 180 graus, né? Então, se você sai daqui, faz esse giro, 180 graus. Se você está aqui, faz esse giro, 90 graus, ó, né? Aqui, ó, está no 12, bateu aqui no 30, 90 graus. Aonde eu quero chegar? Quer dizer que cada hora representa 30 graus, aqui como ângulo dentro desse círculo. Por que cada hora vale 30? Se nós temos 12 horas, né, e um giro completo dá 360, uma regrinha de 3 simples. Ó. 12 horas equivalem a 360 graus. E 1 hora vai equivaler a quanto? Aí, ó, basta multiplicar cruzado. Então, quer dizer que 12x vai valer 360. 360 dividido por 12 é 30. Ó, quer dizer que essa abertura aqui, ó, que entenda como deslocamento, tá? Se eu pegar um deslocamento inicial assim, ele estava aqui, e aí, ao sair daqui, ele fez esse percurso. Olha lá, teve um deslocamento aqui. E esse deslocamento gerou uma abertura angular. Então, este ângulo aqui vale 30 graus. Por quê? Ó, ao se percorrer 1 hora, o que a gente vai ter? Uma abertura de 30 graus. Muito bem. E aí, concomitante a isso, né, se você percorrer 2 horas, 60, 3 horas, 90 e por aí vai. E o ponteiro dos minutos? Né? Qual a relação dos minutos em relação a isso? É a mesma coisa, porque o giro total do ponteiro dos minutos, quando a gente pega ele assim, ó, faz isso aqui, ele percorre todo o relógio. Então, ele dá uma volta completa. Só que a volta completa do ponteiro dos minutos, ela vale 60 minutos. Ou seja, o que a gente vai ter aqui então? Ó? Quer dizer que cada 60 minutos do meu ponteiro equivale a um giro completo, 360 graus. E quanto que vai valer 1 minuto? Só multiplicar cruzado. Olha lá, 60y vai dar 360. Passa dividindo 60, 6 graus. Tá vendo? Então, quer dizer que cada deslocamento dessa maneira aqui, ó, isso aqui, ó, esse ângulo formado aqui, ficou meio feio, pronto, arrumei. Ele vale 6 graus. Vou até dar um zoom aqui, porque vai ser difícil de escrever. Ó. Essa aberturinha aqui vale 6 graus. Não vou escrever, não. Vocês entenderam, tá? Ou seja, então, 2 minutos são 12, 3 minutos são 18, tá? E é dessa maneira que a gente raciocina. Então, o que a gente tem como giro dentro do relógio aqui, matematicamente falando? 1 hora equivale a 30 graus. Só que 1 hora no giro corresponde a 5 minutos. Né? Porque aqui, ó, sai daqui, passa 1 minuto, 2, 3, 4, 5. A abertura de 5 minutos equivale à abertura de 1 hora em seus respectivos ponteiros. Logo, por isso que o deslocamento do ponteiro das horas é 30 graus e o deslocamento do ponteiro dos minutos acaba sendo 30 graus em 5 minutos. Tá? Então, olha aqui, ó. Para cada minuto, 6 graus, 12, 18, 24, 30. Tá?
Muito bem, a partir do momento que você tem todas essas proporções em graus para minutos e horas, a gente então consegue perfeitamente saber o ângulo formado a 1h da tarde. Então, você primeiramente monta o seu relógio, né? Desenha a hora do jeito que ela está ali. Então, 1h da tarde a gente representa desse jeito. E claramente a gente percebe que isso aqui vale 30 graus. Então, o menor ângulo formado entre os ponteiros da hora e minuto a 1h da tarde vale 30 graus. Obviamente, então, esse que está aqui do lado de fora vai valer 330, né? Por quê? Porque os dois juntos têm que completar os 360. Então, por isso que eu falei no começo. É muito fácil você achar o ângulo maior se você sabe calcular o menor e vice-versa, tá bom? Bom, vamos pegar aqui então um outro horário. Se a gente pegar então 2h da tarde, vai ser 60, né? Pelo mesmo motivo. Ó. Então, se você pega as 2 horas, aí você vai ter percorrido esse caminho aqui, vou até deixar indicado, mais esse aqui. Ó. Então, você percorreu 30 graus 2 vezes. Essa é a ideia, tá? Então, esse ângulo aqui, ele vale, esse ângulo todo, no caso, né? Ele vai valer 60 graus. E assim vai. Então, as horas exatas, elas sempre vão ser múltiplas de 30. Né? Se você quiser marcar 3 horas da tarde, então esse ângulo aqui vai ser reto, vai ser 90 graus. Tudo bem? Bom, então agora vamos pegar alguns horários um pouco mais interessantes. Bom, deixei aqui do lado, então, ó, que em 1 minuto você percorre 6 graus e que em 1 hora você percorre 30. Vamos pegar agora o seguinte horário. Vamos pegar 2h30. Que ângulo a gente vai ter? Então, vamos mostrar aqui, vamos apontar, né, onde começa, onde está cada ponteiro. Eu sempre começo pelos minutos. Então, se ele está no 30, ele está apontando para o 6. Aí, 2h30. Você não pode pensar que o 2h30 é assim. Por quê? Porque o ponteiro das horas ele não ficou parado meia hora apontando para o 2. Ele foi se deslocando também, proporcionalmente ao que os minutos se deslocaram. Sendo assim, o que acontece? Ele tem que ter percorrido a metade do caminho entre o 2 e o 3. Aí, qual que é o truque que eu uso para fazer essa contagem? Eu faço assim, ó, quantas horas cheias eu tenho? Então, eu venho aqui e marco assim, ó, esse cara aqui já tem 30 graus. Aqui tem mais 30. E aqui tem mais 30. Ou seja, ó, esse ângulo aqui, ele já é um ângulo de 90 graus. Só que o ângulo que eu quero, está faltando esse pedacinho aqui para completar ele, né? Porque o ângulo que eu quero é esse ângulo todo aqui, ó. Tá vendo? E aí, como que eu faço para descobrir esse pedacinho? Bom, aqui está simples, porque o ponteiro das horas, ele percorreu a metade do caminho entre o 2 e o 3. Dessa forma, então, ele percorreu 15 graus. O que está faltando aqui, então? Ó, 15 graus. Sendo assim, o ângulo formado então entre o ponteiro das horas e o dos minutos vai ser 90 mais 15, que dá um total de 105 graus. Tá certo? Muito bem, vamos pegar mais um horário aqui. Vamos pegar... Não tão quebrado ainda, vou deixar os horários mais quebrados para o próximo vídeo. 4h45. Muito bem. Primeira coisa que eu faço, repito, eu coloco o ponteiro dos minutos no lugar certo. Então, ele aponta para o 9, né? O ponteiro das horas, vamos lá. Ele chegou no 4 e ele percorreu mais 45 60avos da hora. Como assim? Porque o ponteiro dos minutos, ele percorreu 45 em 60. Isso dá 3/4 do caminho, né? Do relógio todo. Então, se ele percorreu 3/4, o ponteiro das horas também vai percorrer 3/4 do caminho. Então, ele está mais ou menos aqui assim, né? Ó. Logo, o ângulo que eu estou procurando é esse. Então, a primeira coisa que eu faço, eu já verifico o que eu já tenho de certeza. Ó, eu tenho aqui 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus. Então, já é um ângulo maior que 120. Está faltando agora eu saber esse ângulo aqui. Ó. Como que eu descubro ele?
Aí eu vejo quanto que ele passou do 4. Ó. Quanto que ele passou do 4? Ele passou 3/4 do caminho, porque o 45, ele representa 3/4 de 60. Ó. 45 em 60, divide por 15, dá 3/4. Se o ponteiro dos minutos percorreu 3/4 de volta fazendo isso, quer dizer que o ponteiro das horas percorreu 3/4 de 1 hora fazendo isso. Ah, então basta eu pegar 3/4 de 30 graus. Aí, ó. É exatamente isso. Bom, 4 aqui simplifica com 30, dá 7,5. 7,5 vezes 30 dá 22,5. Não é? 30 por 4, 7,5. 7,5 vezes 3, 22,5. Se esse ângulo aqui é o ângulo de 22,5, quer dizer que o ângulo que eu estou procurando é o que falta para completar 30 graus. Ó, esse ângulo aqui, que eu acabei de encontrar, é o que ele passou das 4 horas. Ele não está dentro do meu ângulo, tá? Dessa maneira, então, está faltando 7,5 graus. Logo, esse ângulo todo que eu estava querendo procurar, ó, 120, que é o que nós já tínhamos, mais 7,5. Quer dizer que o ângulo procurado, ele vale 127 graus e meio. Tá certo? Bom, é assim que a gente faz essas contas. No próximo vídeo, eu já mostrarei para vocês horários assim um pouco mais exóticos. Tudo bem? Um abraço.